Vamos agora para o nosso poema, né? O poema de número 32. Pessoal, eu comecei trazendo para vocês uma citação. Hoje esse poema vai falar sobre os nossos pais, né? A relação com os filhos. Então, antes da gente chegar no rei, que eu sempre tento fundamentar, explicar para vocês, né? Então, eu trago para vocês uma citação de Albert Einstein, que foi considerada a personalidade do século passado. Ele desenvolveu a teoria da relatividade, ele faleceu em 1955, era um físico alemão, morreu nos Estados Unidos e desenvolveu a teoria da relatividade e é um dos fundadores da mecânica, da física quântica, né? Física de partículas, do que acontece dentro das partículas atômicas, dentro de um átomo, né? E uma vez eu me lembro que eu lancei o livro Reiki para crianças, há 20 anos atrás, foi no ano de 2004. E ele, em seguida, ele saiu em Portugal. Foi o primeiro livro meu publicado fora do Brasil, foi em Portugal, o livro Reiki para crianças, em Lisboa, na Diná Livro. E uma criança leu esse livro, e naquela época não existia o WhatsApp, e me mandou um e-mail dizendo que o livro Reiki para miúdos, eles não falam crianças, eles falam miúdos. Né? E o livro era muito giro, giro era legal, né? Então, um livro muito giro, o livro dos miúdos, e que a avó dele era reikiana, e ela teve um professor de reiki, e contou o nome do professor, isso no e-mail. Uma criança, acho que de 8, 9 anos. E que a mãe também era reikiana, lá em Portugal, e que tinha outro professor, outro mestre, que iniciou ela. E o menino queria saber, que ele já tinha lido o livro dos miúdos 2 vezes, e ele não achou quem que tinha iniciado o Mikao Sui. Ele sabia quem iniciou a avó, quem iniciou a mãe, mas quem que iniciou o Mikao Sui? Se ele era o primeiro, quem era o mestre dele? É difícil, né, ensinar para crianças, né? E eu me lembro que eu tive um professor de pós-graduação na Universidade de Castelo Branco, depois eu virei professor lá. Ele dizia que quando eu não tivesse a resposta, que eu procurasse na ciência, entre os físicos, porque eles eram pessoas muito conectadas com Deus. E Einstein nos deixou o seguinte, que Deus não nos fez perfeitos e não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Então, Deus, tá? Ele não escolheu um reikiano, ele capacitou um escolhido como reikiano. Então, Mikao Sui, ele era um escolhido. E aí Deus capacitou ele foi iniciado diretamente pelo universo, pelo Criador, depois de 21 dias de jejum e meditação no Monte Kurama. Então ele não teve um mestre de reiki encarnado como eu tive, vocês tiveram. Ele é o fundador, ele é o primeiro. E eu disse para vocês na semana passada, no poema que a gente falava sobre a caligrafia, que a gente pode aprender a lecionar utilizando técnicas didáticas, que é uma arte que pode ser aprendida. Então, você pode aprender a dar aula, você pode aprender a escrever um livro. Tanto é que eu falo, se quiser ser escritor, escreva. Agora, o poeta, ele nasce feito. O poeta, eles são escolhidos de Deus, eles são capacitados diretamente por Deus, eles têm uma conexão direta com esferas angelicais, com uma internet muito mais poderosa do que a nossa internet. O inconsciente coletivo, os registros acásicos, o acasa. Então, esses poetas, eles são seres habilitados diretamente pelo Criador, como foi Mikao Sui. E aí eu começo a minha aula falando de um poeta que nós falamos dele
na quarta-feira passada, que foi dia 1º de maio, Dia do Trabalho, que Rita até botou um poema dele, que ele falava do trabalho, que é o poeta Khalil Gibran, que Rita, inclusive, colocou nas redes sociais, que é o poeta preferido dela. Esse homem, as coisas que ele escreve são impressionantes. Ele escreve sobre praticamente tudo, né? Então, esse poeta Khalil Gibran, ele é libanês, era libanês, né? Nasceu no Líbano e morreu na Austrália. Ele morreu novo, com 48 anos, no ano de 1931, rei que já existia, tá? E ele foi um líder intelectual, ele foi um filósofo, foi escritor e foi um poeta. Eu estou começando a falar para vocês sobre o que é um poeta. São seres conectados diretamente com a fonte. Ele foi um conferencista e foi um pintor. Tá? Existem exposições de pinturas, obras de arte, pintadas por esse homem. Tá? E eu falei para vocês na quarta-feira passada que ele é autor de um best-seller. Morreu em 1931, esse best-seller, tá? Ele foi escrito, ele foi publicado em 1923. O rei que já existia desde 1922, ele publicou um best-seller chamado O Profeta. E esse livro, que tem 101 anos que ele foi escrito por esse poeta, ele foi traduzido em mais de 100 idiomas. Então, a gente deve levar em consideração o que esses poetas, esses seres habilitados diretamente por Deus, eles têm a nos dizer, tá? Então, como o poema de número 32 fala sobre os pais, para você ser pai, mãe, você tem que ter filhos, né? Então, fala sobre essa questão dos pais, dos filhos. Eu trouxe para vocês, tá? Um poema dele. Ele diz o seguinte, Khalil Gibran, tá? Teus filhos não são teus filhos. Isso é muito pesado. Você tem filhos e não é seu? Teus filhos não são teus filhos. São filhos e filhas da vida, anelando por si própria. Vem através de ti. Jesus não veio através de Maria, mas depois ele falou para Maria: quem é meu pai, quem é minha mãe? Mas ele veio por Maria, né? Então eles vêm através de ti, mas não de ti, porque vem de Deus, né? Embora estejam contigo, tá? Quando são pequenininhos é uma maravilha, você tranca a porta da casa, né? Tá tudo do lado de dentro. Aí vai chegando a adolescência, vai para as festas, né? Então, embora estejam contigo, a ti não pertencem. Podes dar-lhes amor, mas não teus pensamentos. Como é que você vai dar pensamentos para os teus filhos? Pois eles têm seus pensamentos próprios. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas residem na casa do amanhã, que não podes visitar se querem sonhos. Podes esforçar-te para te parecer com eles, mas não procurei fazê-los semelhante a ti, pois a vida não recua, não se retrata no ontem. Olha que forte que esse homem escreveu, hein? Tu és o arco do qual teus filhos, como flechas vivas, são disparados. Nós somos um arco e a gente dispara os filhos. Eu não fui viver no Amazonas, deixei minha mãe na ilha do Governador, né? Então, nós, os pais, somos os arcos, do qual teus filhos, como flechas vivas, são disparados. Que a tua inclinação, nós somos o arco, na mão do arqueiro, seja para alegria. É o que a gente quer para os filhos, né?
que eles sejam felizes. Olha o que esse homem falou, né? Depois eu coloquei para vocês uma outra poetisa, né? Dizem que o poeta não tem gênero, então você pode chamar um homem de poeta e uma mulher de poeta, mas na gramática seria poetisa, né? Você é poetisa, né? Então eu coloquei uma poesia de Erma Bombeck, conhecida também. Nasceu e morreu nos Estados Unidos, norte-americana, no ano de 1996. Foi o ano que Rita e eu inauguramos o Instituto de Reiki, oficialmente, né? Em abril de 96, lá em Copacabana. E ela morreu, né? Ela foi uma humorista, né? Era sempre muito feliz, né? E alcançou grande popularidade pelos livros que ela escreveu, com poesias, tá? E muitos dos livros dela, que foram 15 livros, eram verdadeiros best-sellers. Então, uma poetisa, e vamos ver o que ela fala sobre essa questão dos filhos, dos pais, né? E o tema da poesia dela eu coloquei para vocês. Quem estiver me acompanhando, marca no grupo, bota só uma figurinha. Filho predileto. Certa vez perguntaram a uma mãe qual era seu filho preferido, aquele que ela mais amava. Se perguntar isso para minha mãe, ela não responde, não. Ela fala que são os 4. E ela, deixando entrever um sorriso, respondeu: nada é mais volúvel que um coração de mãe. E como mãe lhe respondo: o filho predileto, aquele a quem me dedico de corpo e alma, é o meu filho doente, até que sare. É o que partiu até que volte. É o que está cansado até que descanse. O que está com fome até que se alimente. O que está com sede até que beba. O que estuda até que aprenda. O que está com frio até que se agasalhe. O que não trabalha até que se empregue. O que namora até que se case. O que casa até que conviva. O que é pai até que os crie. O que prometeu até que se cumpra. O que deve até que pague. O que chora até que cale. E já com um semblante bem distante daquele sorriso completou: o que já me deixou até que o reencontre. Quer dizer, reencarnacionista, que a gente vai se encontrar, né? Ela tinha perdido um filho, né? Então, que até que ela reencontrasse com esse filho. Erma Bombeck. É muito forte isso, né? Bom, aí coloquei para vocês, para que a gente entenda essa relação dos pais com os filhos, uma citação de um gigante, que foi Honoré de Balzac. Esse Honoré de Balzac, ele nasceu e morreu na França. Faz 174 anos que ele morreu, no ano de 1850. Ele foi um dos mais célebres escritores franceses. É considerado o fundador do realismo, que veio depois do romantismo. Esse realismo ele foi um movimento artístico e literário que buscava retratar a sociedade de uma maneira mais real, né? Para vocês terem uma ideia, esse Honoré de Balzac, ele orientou e ele inspirou alguns autores do realismo brasileiro, como, por exemplo, Machado de Assis, que morreu em 1908, fez agora 100 e poucos anos que morreu Machado de Assis. Raul Pompeia, minha mãe vai lembrar, lá em Copacabana, meu avô morava na rua Raul Pompeia, esquina com Júlio de Castilhos. Conhece? Conheço. Raul Pompeia? A gente morava num prédiozinho. Era do meu avô e da minha avó, quando meu irmão mais velho e eu chegamos lá em 1900, de esquina, né? E esse foi um escritor, tá? Da época do realismo, que também norteou o trabalho dele em cima de Honoré de Balzac.
e um outro escritor, Aloísio Azevedo, que morreu em 1913. Esse Raul Pompeia morreu em 1895. Então vamos ver o que esse gigante nos deixou. Que os pais devem dar sempre para serem felizes. Então o pai ele tem que dar sempre para ser feliz. Dar sempre é o que faz que sejamos pais. Não tem um dia que minha mãe não mande reiki para os 4 filhos. Ela anuncia, fala que já está se recolhendo, e ela faz isso todo dia de noite. Isso é que faz com que os pais se sintam pais. É dar sempre, tá? Para serem felizes. Se você para de fazer por um filho, por um neto, isso não vai te fazer feliz. Só que nós vamos entender o porquê, né? Aí coloquei aqui uma citação de Albert Einstein logo em seguida. Já falei do Einstein hoje, né? Teoria da relatividade, morreu em 1955, morreu nos Estados Unidos, mas nascido na Alemanha, que ele diz que a maturidade começa a manifestar-se quando sentimos que nossa preocupação é maior pelos demais que por nós mesmos. Quando você começa a se preocupar mais com seus filhos, com seus netos, com seu pai, com a sua mãe, se você não tem filhos, com seus irmãos, do que com você mesmo, é que a maturidade começa a manifestar-se em você. Que às vezes um adolescente ele pode se tornar pai e mãe, mas ele não tem essa maturidade ainda do pai e da mãe, né? E aí eu coloquei para vocês aqui um provérbio português. Nós temos vários alunos portugueses, inclusive a Maria Manuela, que está na Alemanha me escutando, eu vi o rostinho dela, não sei se ela já foi dormir. Lá são 5 horas de fuso, 8. Lá é 1 hora da manhã, 1h21. Não sei se ela está me ouvindo. Talvez ela esteja, tá? Ela está bem interessada no grupo. Maria Manuela. E temos outros, tá? A Polônia, mãe do João Pestano e vários aqui portugueses, né? Isso é um provérbio português conhecido. Esses males que eles falam é preocupação, tá? Então entendam males. Meus filhos criado, meus males dobrados. Males aqui é preocupação. Aqui a gente fala no Brasil, filho criado, trabalho dobrado. Meus filhos casados, que aí vem os netos, né? Meus males acrescentados, que aí começa a chegar neto, bisneto, minha mãe está cheia de bisneto, neto. Isso é muito forte, né? Meus filhos criados, minhas preocupações dobradas, meus males, né? Os portugueses usam males. Meus filhos cansados, meus males acrescentados. Vamos começar a chegar para o reiki agora, pessoal, para a gente entender esse poema. Para a gente entender esse poema, eu trouxe um outro grande poeta para vocês, que foi Carlos Drummond de Andrade, né? Ele nasceu em Minas Gerais, mineiro, tá? Morreu no Rio de Janeiro em 1987. Eu estava morando no Amazonas já. Faz 37 anos que ele morreu. Ele foi um grande poeta, né? Era farmacêutico, pouca gente sabe disso, contista e cronista brasileiro. Para vocês terem uma ideia, quem foi Carlos Drummond de Andrade, ele é considerado por muitos, pela crítica, tá? O mais influente poeta brasileiro do século passado. O principal poeta do... E a gente já falou que os poetas, eles são habilitados diretamente por Deus. E olha aqui que ele falou. Ele fez uma pergunta: o tempo passa? Ele não respondeu. O tempo passa? Ele falou: não passa no abismo do coração. Lá dentro perdura a graça do amor, florindo em canção. Então, ele queria dizer quando você ama alguém, pessoal, a pessoa que está apaixonada tem a ver com o segundo chakra, é uma emoção, a paixão acaba. Você não vai chegar para o teu filho e falar, está tudo terminado entre a gente, acabou o amor, porque o amor não acaba. Porque o amor não é uma emoção. As emoções estão ligadas ao corpo emocional, que está ligado ao Svadhisthana Chakra.
O amor é um sentimento, como é a humildade, tolerância, tá? Sentimento e emoções são coisas totalmente diferentes. E os sentimentos como o amor, tá, que te liga a um filho, a um neto, teu pai, tua mãe, um irmão, não vem do segundo chakra, vem do quarto chakra. E se vocês pegarem o livro Reiki Apostilas Oficiais, na página 196 e 197, vocês vão ver que os nossos chakras estão ligados a elementos e a diferentes corpos. O chakra básico ao duplo etérico, onde estão os chakras, é o corpo físico. O chakra do umbigo, o primeiro chakra é o Muladhara, né? O chakra do umbigo está ligado ao elemento água, ao segundo corpo, que é o corpo emocional, que é da paixão, da alegria, da tristeza. Está ligado ao que a igreja chama de alma e os espíritas de perispírito. O terceiro chakra, que é o Manipura Chakra, está ligado ao corpo mental que pensa. O mental mais o emocional é o que os espíritas chamam de perispírito, a igreja chama de alma. E esse chakra, que é o Anahata Chakra, que é a fábrica do Reiki, já está ligado ao corpo astral, que é um corpo de puro som. Elemento ar, por isso que perfumes são máquinas do tempo. Música são máquinas do tempo. Porque esse corpo astral é um corpo de puro som. E ele está ligado ao corpo astral, onde nós fazemos projeciologia, viagem astral, a quarta dimensão, onde Einstein provou que não há passado, nem presente, nem futuro, nem distância. Então, se você ama uma pessoa, e essa pessoa, tem poemas que falam sobre isso. Essa pessoa desencarna, ou essa pessoa se muda, você continua amando ela. Você não deixa de amar porque ela desencarnou. E você não deixa de amar porque ela se mudou. E você não deixa de amar porque o tempo passou, porque na quarta dimensão existe o contínuo de tempo e espaço. Passam 50 anos, 70 anos, 60 anos, e a mãe e o pai continuam com o mesmo amor de quando era bebê. Que o amor não envelhece. É isso que Carlos Drummond quis dizer, que o tempo não passa no abismo do coração. Então, eu estou com 63 anos. Eu tenho um irmão com 65, outro com 61 vai fazer 60. Mas minha mãe vê a gente, ela está me ouvindo, como se a gente tivesse 1, 3, 5 e 7. Porque no coração dela não passa o tempo, no coração de ninguém. E esse poema nos remete a isso, a esse amor incondicional, a essa questão dos pais. Aí eu coloquei 2 citações minhas. Na verdade, quando eu escrevi o livro, gostaram, tiraram e levaram para site de citação. Tá? Isso foi escrito por mim nesse livro aqui. Ó. Para os pais, não importa quanto tempo passe, seus filhos serão fonte de eterna preocupação e dedicação, como se fossem menores. Se entrar uma frente fria aqui, Gisela, minha mãe me liga. Se eu botei lenço no pescoço, se eu estou de meia, para que eu não gripe. Aí ela liga já para o outro que está no Espírito Santo para dormir de meia, que está frio. Só que o outro tem 65 anos, só que ela trata como se ele tivesse 5. Então é uma citação, ó, para os pais, não importa quanto tempo passe, seus filhos serão fonte de eterna preocupação. Ou seja, é prisão perpétua, né? E dedicação, como se fossem menores. Aí tem uma outra citação minha. Na visão dos pais, os filhos nunca crescem. Tá? É como se fosse pequenininho. Serão sempre pequenos, porque o amor não envelhece. Frágeis e inocentes, não importando a idade. Para os pais, não importa quanto tempo passe, seus filhos serão fonte de eterna preocupação e dedicação, como se fossem menores.
Hoje eu falei 5 minutos com a minha mãe, falei pouco, porque ela estava ocupada. Ontem eu falei 55. Falei, mãe, não falta, se bem que ela não falta, porque amanhã é o poema da senhora. Eu falava para minha mãe, que era o poema dela, né? Bom, agora, pessoal, a gente começou falando de Einstein, que capacita os escolhidos, né? Falamos dos poetas, o que os poetas nos deixaram, e algumas citações minhas. Agora a gente tem que chegar no Reiki, né? Por que que Mikao Sui foi lá no universo de 100 mil poemas, selecionou 125, menos de 0,1% dos poemas, e por que que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? A gente já viu que tem poema que aborda tudo, né? Semana passada foi caligrafia, foi muito profundo aquela questão daquele poema. Agora, por que que esse poema está no Reiki? Aí eu coloquei para vocês aqui a linhagem do sistema tradicional japonês, que não teve a interferência de Havaio Takata, que nasceu no Havaí. Ela já era uma norte-americana, né? Então, no sistema de Reiki tradicional japonês, o Dr. Hayashi aqui, ele poderia até entrar, mas ele não entrou nessa linhagem. É a linhagem que eu recebi do sensei Doi Hiroshi, faz 22 anos. Ele me iniciou diretamente no Monte Kurama. E aí vocês vão ver uma fotografia minha com ele. Em janeiro do ano de 2002, essa foto eu tinha cabelos e eram pretos. Aqui. Você chegou a ver essa foto aqui? Né? Faz 22 anos. Rita não tinha nem foto digital. A gente fazia foto, mandava revelar em 1 hora, foto de papel. Está aqui nesses álbuns aí, a original, né? Então, esse cidadão, ele me iniciou numa linhagem direta com a Usuirei Ryoho Gakkai. Né? Mikao Sui iniciou diretamente um mestre chamado Kanishi Taketomi. Esse mestre iniciou uma senhora chamada Kimiko Koyama. Ela morreu com 96 anos. Essa associação não só aceitava mulheres, como essa senhora foi a 6ª presidente da Usuirei Ryoho Gakkai. Essa organização fundada por Mikao Sui foi presidida por uma senhora, por uma mulher, chamada Kimiko Koyama. E essa senhora foi mestre de um dos meus professores, que vive em Kyoto, Doi Hiroshi, que é esse que me iniciou. E eu iniciei vocês. Então, essa é a nossa linhagem dessas técnicas que a gente utiliza Reijus, porque no Ocidente ninguém fala em poemas. Na verdade, quem começou a falar isso, o Reiki, quando eu aprendi o Reiki, Alemanha, tá? Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na Argentina, o Reiki era visto como uma prática terapêutica. Ele é uma prática terapêutica, como se fosse acupuntura, homeopatia, terapia de flores. Depois a gente avançou, o Reiki sendo uma filosofia de vida, né? Uma maneira de viver baseada em cima dos 5 princípios. Depois chegamos que o Reiki é uma técnica de evolução espiritual, de expansão de consciência. Isso vem do Japão. Por isso que nós adotamos essa linhagem. Tá? E é por conta dessa questão de linhagem é que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki. Para que a gente respeite a linhagem. Aí eu coloquei aqui 2 citações de Jesus, que para mim ele é o grande gigante que a gente deve se apoiar nos ombros dele para a gente enxergar mais longe. Quem falou isso foi Isaac Newton. Então, vamos ver o que Jesus falou. O discípulo não está acima do seu mestre. Então, eu nunca vou estar acima do Doi Hiroshi. E o Doi Hiroshi nunca vai estar acima de Kimiko Koyama. Kimiko Koyama não vai estar acima de Taketomi, que não vai estar acima de Mikao Sui. Jesus deixou... Eu nunca vou ser o pai da minha mãe. Ela que é minha mãe. Tá? Então, qual a diferença de um aluno e um discípulo? Eu me lembro, minha prima deve estar me ouvindo aqui, lá na Ilha do Governador. Tá? A Geórgia. Eu acho que ela está me ouvindo.
ela estava com dificuldade em química, eu estava na universidade já, ela estava no 2º grau. E eu dava aula de química para ela. Ela falou: estou aqui. Ela deve lembrar. Eu ia lá na casa dela e ensinava para ela. Eu fui professor de química, fui professor de física, de matemática. Eu comecei a dar aula muito novo, né? E cobrava um pouquinho, né, para me manter e dava aula de reforço. Lógico que para minha prima eu não cobrava, né? Ela fazia um lanche para mim, ela e a mãe dela. E quando eu dava aula de química, de física, de matemática, nunca fui professor de português. Eu tenho até dificuldade, né? E hoje eu sou escritor. Eu transmitia o quê? Informações, conhecimento. Então, quando você dá aula de português, de matemática, de química e física, você é o professor, o outro é o aluno. A partir do momento em que há um vínculo de energia, deixa de ser professor e aluno e passa a ser mestre e discípulo. Como no Reiki existe um ritual iniciático, uma sintonização, que no Japão eles chamam de Reiju, isso cria-se um link, como se fosse um batismo na Igreja Católica. O afilhado ele está linkado pelo resto da vida à questão do padrinho e da madrinha. E o discípulo, um aluno de Reiki, ele já deixa de ser aluno quando ele recebe a sintonização, porque ele fica conectado ao mestre dele. Então, o mestre deixa de ser professor e passa a ser mestre. O aluno deixa de ser aluno e passa a ser discípulo. Por quê? Porque há vínculo de energia. Então, Jesus falava de discípulo. Havia uma conexão energética, que é o caso do Reiki. Que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 24. Mateus, capítulo 10, versículo 24, que o discípulo não está acima do seu mestre. Tem outra de Jesus, que está em Lucas, capítulo 6, versículo 40. O discípulo não é aluno. Não é aluno, é discípulo, porque tem vínculo de energia. Não está acima do seu mestre, não é professor. Você não tem vínculo com professor de matemática, de física, de química. Você tem vínculo com o teu padrinho de batismo. Houve um ritual de batismo, né? O seu mestre de Reiki, ou outra filosofia qualquer em que hajam rituais energéticos. Então, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Você pode se igualar ao mestre em termos de sabedoria, de conhecimento, mas você não vai ficar acima dele, porque é ele que te iniciou. Quando a gente utiliza a serpente de fogo, sai do mestre e entra no discípulo. Não sai uma serpente de fogo do discípulo para o mestre. Então, uma centelha de energia do mestre está dentro do discípulo, e não vice-versa. Ok, pessoal? Então, essa conexão que os pais têm com os filhos, que é eterna, o rei que ele entra por aqui, a energia do universo, o rei, né? Sutil, como se fosse vapor de água, se condensa, vira água e você bebe. Vem muito sutil, precisa ser adensada para curar. Esse adensamento acontece no coração, sai pelos braços. O caminho do reiki é do plexo para cima. Então, o mestre de reiki ele está linkado aos discípulos, num caminho do coração para cima. Por isso que quando você encontra o seu mestre de reiki, dá um abraço nele, é como se você estivesse abraçando o seu pai, a sua mãe, o seu avô. E às vezes você passa anos sem ver seu mestre de reiki, aí você encontra com ele, é como se o tempo não tivesse passado. E qual agora
voltando ao Reiki, por que que Mikao Sui trouxe isso para esse poema para o Reiki? Da mesma forma que um pai e uma mãe vê o filho sempre como filho, sempre precisando de proteção, o mestre de Reiki, ele sempre vai ver o seu aluno como um aluno. E ele sentia amor. E ele queria ajudar. O tempo não vai passar. Então, eu tenho aqui mestres de Reiki que fazem parte do grupo de estudos, que estão iniciados aqui há 26 anos, 25 anos. Alexandre, lá da Ilha do Governador, meu cunhado, casado com a minha prima. E eu olho para eles, eu vejo eles como meus discípulos, igual minha mãe me vê eternamente como um filho que precisa de proteção. E eu vejo eles como discípulo que precisa de ajuda, amparo, suporte. Resumindo, a relação de mestre e discípulo, tá? Ela deve ser eterna e inabalável, como é a relação de um pai com um filho. Ok?